Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marciel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, e o tema de hoje é o Messias morto. Mas calma, porque o Messias morreu, ressuscitou e hoje é o nosso advogado perante Deus lá no céu. E falta pouco tempo para que ele volte a esta terra e nos leve para viver com ele a eternidade. Você está se preparando para isso? Você está se preparando para o dia do juízo? Eu oro a Deus que sim. Antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero mandar um abraço muito especial ao Denilson Donizete, a Joyce Silva, a Letícia Alexandre, Janete Lúcia, Raimundo Souza, Érica Almeida, Fátima da cidade de Estância, Grace Carlos, Maria Lucilene, Peterson Gonçalves, Nair Cristina e Flávia Jaqueline. Muito obrigado pelos WhatsApps que vocês me mandaram com pedidos de oração, dizendo que estão orando por mim aqui pelo canal. Aqui eu agradeço muito. E se você está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveite, deixe o seu pedido de oração aqui na descrição do vídeo, que eu terei um prazer imenso de orar por você. Mas agora eu quero fazer um pedido especial para você, que já acompanha os nossos conteúdos há muito tempo e ainda não está inscrito ou inscrito em nosso canal. Aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Agora sim, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: estou decretando que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Esdras capítulo 7, versículo 13 e 14. Durante anos, o povo judeu viveu sob o exílio da Babilônia, longe da sua terra natal e da cidade sagrada de Jerusalém. No entanto, a esperança de retornar e reconstruir Jerusalém sempre permaneceu forte na mente dos judeus. Ao longo do tempo, vários decretos foram aprovados em relação a Jerusalém, mas nenhum deles permitiu que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem a cidade como um todo. Foi somente em 457 a.C. que o rei Artaxerxes emitiu um decreto que permitiu aos judeus não apenas retornar à sua terra natal, mas também voltarem a se estabelecer como uma comunidade religiosa. Este decreto foi registrado no livro de Esdras, capítulo 7, versículos 13 e 27, e tornou-se assim um marco importante na história do povo judeu. O decreto permitiu que os judeus reconstruíssem o templo em Jerusalém e restaurassem a cidade, que havia sido ali destruída pelos babilônicos durante a conquista de Nabucodonosor em 586 a.C. Isso foi um feito monumental, já que a cidade estava em ruínas há mais de 70 anos e o templo estava completamente destruído. Com o decreto em mãos, muitos judeus decidiram deixar a Babilônia e retornar à sua terra natal para começar a reconstruir a cidade. Entre eles estava o sacerdote Esdras, que se tornou assim um líder religioso e político importante ali na reconstrução de Jerusalém. No início, a reconstrução da cidade foi lenta e enfrentou muitos desafios. Os judeus tiveram que enfrentar a oposição dos habitantes locais e outros grupos que se opunham ao retorno dos judeus a Jerusalém. No entanto, com o apoio do rei Artaxerxes e o trabalho árduo do povo judeu, a cidade começou assim a ser reconstruída. Um dos primeiros passos para reconstruir Jerusalém foi reconstruir o templo. E isso foi uma tarefa muito difícil, já que o templo havia sido completamente destruído e os materiais necessários para sua reconstrução eram escassos. No entanto, os judeus trabalharam incansavelmente para coletar estes materiais necessários para reconstruir o templo. E com o templo reconstruído, o próximo passo foi reconstruir as paredes da cidade. E novamente, isso não foi uma tarefa fácil, pois as paredes haviam sido destruídas e os materiais ali necessários para reconstruir os muros eram limitados. Mas com a ajuda de Deus e o trabalho árduo, as paredes foram assim reconstruídas e a cidade começou a tomar forma novamente. Durante a reconstrução da cidade, os judeus tiveram que enfrentar muitos desafios.
Além da oposição de grupos locais, eles também tiveram que lidar com dificuldades econômicas e políticas. No entanto, eles perseveraram e trabalharam incansavelmente para reconstruir também a cidade. Com o tempo, a cidade de Jerusalém foi restaurada e reconstruída, tornando-se novamente o centro da vida religiosa e política do povo judeu. Esdras, como líder religioso e político, trabalhou incansavelmente para reconstruir a cidade e garantir assim a unidade do povo judeu. Além da reconstrução física da cidade, Esdras também se preocupou em restaurar a vida religiosa do povo judeu. Ele trabalhou para restaurar as tradições religiosas e a leitura da lei de Moisés, que havia sido perdida durante o exílio da Babilônia. Esdras também trabalhou para combater o casamento misto, que era uma prática comum entre os judeus que haviam permanecido ali na terra durante o exílio. Ele promoveu, então, a ideia de que os judeus deveriam se casar apenas com outros judeus e, desta forma, manter a sua identidade e tradições culturais. O trabalho de Esdras e de outros líderes judeus na restauração de Jerusalém e da vida religiosa do povo judeu foi fundamental para que assim mantivesse a unidade do povo. A cidade de Jerusalém, então, torna-se novamente o centro da vida religiosa e cultural dos judeus, atraindo assim peregrinos de toda a região para adorar no templo que agora estava reconstruído. A cidade de Jerusalém ainda enfrentaria muitos desafios ao longo dos anos, incluindo a conquista de Alexandre o Grande em 332 a.C. e a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70 da nossa era. No entanto, a restauração e reconstrução de Jerusalém no século V a.C. torna-se crucial para o entendimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, porque foi com o decreto do rei Artaxerxes que este período teve início. Com esses acontecimentos em mente, podemos assim analisar com mais profundidade o versículo da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que aponta que o ungido de Deus morreria depois de 62 semanas. A Bíblia diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras e desolações, pois assim foi determinado. A profecia de Daniel apontava para a morte do Messias, mas também apontava para a destruição do segundo templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da nossa era, quando as tropas do general Tito tomaram a cidade e a destruíram completamente. No entanto, a morte de Jesus não foi o fim da sua história. Ele ressuscitou dos mortos e voltará um dia para estabelecer o seu reino aqui nesta terra. E essa verdade é revelada em várias passagens das Escrituras, incluindo a de Atos capítulo 1, versículo 11, que afirma que Jesus voltará da mesma maneira como ele subiu aos céus. E a sua morte na cruz aponta para a beleza incomparável do seu amor por nós. E Paulo afirma que, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6. A leitura deste versículo na Nova Versão Transformadora traz ainda mais significado para a ação de Jesus em nosso favor. Nesta versão lemos: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Essa verdade, revelada em Romanos 5, verso 6, é fundamental para o crescimento da fé, pois mostra o grande amor de Deus e o seu plano de salvação para a minha e para a sua vida. Além disso, essa verdade também ensina a importância do arrependimento e da fé em Jesus Cristo para assim recebermos a salvação. A morte e ressurreição de Jesus Cristo são a pedra angular da nossa fé e são a base para termos esperança na vida eterna. Não há outro caminho para a salvação além de Jesus, como está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, afirmou Jesus. Nos versículos seguintes de Romanos capítulo 5, Paulo destaca que, mesmo quando éramos fracos e ímpios, Cristo morreu por nós, o que mostra que o seu amor não é condicional ou limitado apenas aos bons e justos, mas se estende a todos os seres humanos. Isso independentemente de suas falhas e dos seus pecados. Com isso, o nosso olhar de reprimenda para quem vive em pecado não se justifica, pois aos olhos de Deus, todos são pecadores.
Mas Paulo, no entanto, destaca que, ao sermos justificados pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira de Deus. E isso significa que, através da morte de Jesus, os nossos pecados são perdoados e a nossa relação com Deus é assim restaurada. Nos tornamos assim, por Jesus, justo diante dele. Mas ainda continuamos pecadores, e essa nossa condição só mudará quando Jesus retornar em glória no dia do seu juízo e colocar fim no pecado, trazendo com ele a nossa salvação, um presente gratuito da graça de Deus, que não pode ser obtida por meio das nossas próprias obras ou até méritos. Em Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 9, aprendemos sobre o amor incondicional de Deus e a salvação pela fé em Jesus Cristo. E em Daniel 9, 26, aprendemos sobre a morte sacrificial do Messias e a veracidade das profecias bíblicas. Juntas, estas duas passagens ensinam sobre a natureza divina do amor e da salvação, e nos lembra da importância de confiarmos em Deus e em Sua palavra para assim estarmos preparados para o juízo de Deus. Pense nisso, leia sua Bíblia, confie em Deus e aceite o sacrifício de Jesus, e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.